Seja bem-vindo ao curso Fundamentos do Contrabaixo. Eu sou Neto de Souza e se você chegou até aqui, eu quero lhe parabenizar, porque você fez uma ótima escolha, que é aprender mais sobre o instrumento, que é o contrabaixo elétrico, tá? É, Durante essa jornada, nós vamos aprender vários assuntos a respeito do contrabaixo. Você pode ser um contrabaixista iniciante, ou talvez você já toque, já tenha um conhecimento e já até trabalhe com isso, ou toque também na igreja, ou já tem alguma banda. Mas o mais importante é que o curso Fundamentos do Contrabaixo ele vai trazer informações para te dar uma base de como ele trabalha, de como ele é encaixado dentro de uma banda, como ele é encaixado harmonicamente falando, melodicamente falando, das formas de ritmos. Então, nós poderemos ver vários assuntos a respeito do contrabaixo que vai somar com aquilo que você já sabe e vai fazer com que você evolua muito mais com o seu instrumento, ok? Bom, já de início, nessa introdução, eu quero falar um pouco sobre o contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento maravilhoso, tá? Ele evoluiu do contrabaixo acústico, o que muitos chamam de rabecão, e através do luthier chamado Fender, o Léo Fender, ele criou um contrabaixo chamado Precision, onde ele colocou os trastes dentro do braço. Isso porque o contrabaixo acústico, ele não tem trastes, ele é o que nós poderíamos chamar hoje de fretless, né, que é sem traste. O Léo Fender, ele pegou o contrabaixo e fez parecido com uma guitarra. Colocou trastes, por isso que o nome Precision, porque agora com os trastes existe uma precisão nas notas a serem tocadas, ok? O contrabaixo, ele tem 4 cordas, o mais comum, mas hoje em dia você vai ver de 5, 6, 7, 8 e até várias cordas aí, depende da criatividade ou da habilidade do instrumentista. Mas o que é mais comum da gente ver é de 4 cordas, 5 cordas e 6 cordas, que você acha mais fácil até para comprar em lojas de instrumentos. Bom, esse curso serve para qualquer um desses contrabaixos, 4, 5, 6 cordas. O que diferencia é que ele apenas acrescenta uma corda a mais no instrumento, de uma maneira que você pode ter notas tanto mais graves quanto mais agudas, ok? Bom, deixa eu te apresentar aqui. O contrabaixo, como eu falei, ele tem 4 cordas, o mais comum, e normalmente você vai ver o contrabaixo com 2 captadores. Existem alguns contrabaixos que usam um captador só, né? Mas basicamente você vai ver 2 captadores, que é o da ponte e o do braço, certo? O captador serve para captar o som da corda, que quando você executa, ele capta esse som, manda por circuito dele e através do cabo ele envia para o amplificador ou para a interface qual você está ligado, ok? Então nós temos a ponte que segura as cordas aqui no final, né, do contrabaixo, fazendo com que as cordas fiquem suspensas. Nós temos o braço, né, e claro, o corpo, no qual fica toda essa engenharia, né, aqui dos captadores, ponte. O braço que serve para você tocar e digitar as notas, certo? Dentro do braço nós temos as casas que nós chamamos, né, são divididas através dos trastes, né? Então você vai ver que o contrabaixo ele tem 12 casas até chegar aqui na 12ª, nas duas bolinhas, certo? Que é essas marcações. Alguns vão ter 24 casas, como esse aqui. Outros terão menos, ok? Então depende do modelo de contrabaixo. Então essas casas aqui elas se repetem. Se eu tenho 12 aqui, ela vai se repetir essas 12 de novo, novamente aqui, mais aguda. Por exemplo, se eu tenho um Fá grave aqui, eu vou ter um Fá aqui na primeira casa. Então passando da 12ª é como se eu iniciasse novamente. Na 13ª, que seria como se fosse a primeira casa, né? Nós temos o Fá novamente, só que ele mais agudo, uma oitava acima, tá certo? Nós temos a mão, né, ou chamamos de headstock, né? E as tarraxas, que é onde nós afinamos as cordas, onde as cordas estão elevadas desde a ponte até a tarraxa, onde nós colocamos a corda e apertamos, né, para conseguir a afinação necessária. Um exemplo, ó, se eu baixar, ó, baixei a nota e vou chegar na nota necessária, que no caso aqui é o Mi, certo? Bom, o contrabaixo ele tem afinação, afinação que ela é uma regra, né?
para ele funcionar como qualquer outro instrumento de corda. Então ele tem, começando aqui com a corda Sol, a mais aguda, a primeira corda, segunda corda Ré, terceira corda Lá e a quarta corda Mi. Isso tocando solta, ok? Então, num contrabaixo de 5 cordas, nós teríamos uma corda a mais, que seria depois do Mi, que seria uma corda Si. Ela seria muito mais grave. Você tem notas mais graves do que essa nota do Mi solto aqui, ó. Você teria um Ré mais grave, né? Um Dó e o próprio Si, que a gente chama até de, é o Cisão, né? Que é bem mais grave. Então, para alguns estilos musicais, às vezes há necessidade de ter essa quinta corda, certo? O contrabaixo de 6 cordas, ele não tem uma corda mais grave, ele tem uma corda mais aguda, que seria aqui embaixo, que seria a corda Dó, ok? Então, você vai ter um som mais agudo, até para trabalhar com acordes, harmonia. Esse contrabaixo de 6 cordas ele é mais indicado para quem também gosta de solar, fazer improvisos. Então a região dele fica mais aguda, entrando até na região da guitarra, do violão, dependendo da onde você toca aqui nas oitavas, ok? Isso no contrabaixo de 6 cordas, mas você pode aplicar tudo que a gente vai ver no contrabaixo de 5 ou de 6 cordas, ok? O contrabaixo é um instrumento que trabalha dentro de uma banda e ele trabalha juntamente com a bateria, que é o que nós chamamos de cozinha, né? Essa banda ela pode ser banda de rock, banda de pop, banda de pagode, pode ser banda de frevo, forró. O contrabaixo ele se encaixa em vários tipos de estilos musicais. Ele é o instrumento da banda que toca as notas graves. Ele que faz parte das notas graves. Toda a banda, ela precisa ter as frequências graves, médio e aguda. Então os instrumentos precisam trabalhar nessas frequências. O contrabaixo é aquele que trabalha nas frequências graves. E a gente tem que ter um entendimento disso e utilizar o instrumento ou contrabaixo para fazer essas frequências graves. Por isso que o contrabaixo, junto com o bumbo da bateria, que é um instrumento que ele é grave, eles trabalham juntos. Então, normalmente numa banda de pop, se o bumbo ele toca batendo 2 vezes ali a nota na levada, o baixo ele vai trabalhar junto com o bumbo. Então é o que nós chamamos de baixo e bateria, a gente chama de cozinha, tá? A gente até brinca, fala que quando o baixo e a bateria tá bem sintonizado, tá bem seguro dentro da banda, a gente diz que é meia banda, né? Que ele já resolve muita coisa. Os outros instrumentos, como teclado, guitarra, violão, ou qualquer outro tipo de instrumento, eles entram para somar junto com o baixo e a bateria. Então, um baixista bem equilibrado, tocando bem, bem seguro, e um baterista bem seguro, cara, já faz com que a banda evolua muito na qualidade, em dinâmica, tá? Então, é necessário ter essa consciência do contrabaixo dentro de uma banda musical. O que eu posso dizer para vocês é que quando for ouvirem músicas, comecem a prestar atenção mais no seu instrumento, no contrabaixo. Antigamente, o contrabaixo era um instrumento que ninguém dava muita importância, por ele apenas ser um instrumento que faz a base, mas hoje em dia isso mudou muito. A gente tem muitos bass heroes, né? No mundo inteiro, brasileiros, nós temos um monte de instrumentistas que são contrabaixistas que eles se destacam dentro da banda pelo fato de ter uma boa segurança no seu instrumento, um bom desempenho, né, de saberem solar, de saberem colocar o seu instrumento de uma maneira muito bonita, né, e muito segura daquilo que eles fazem. Então hoje em dia isso mudou. Nós temos várias páginas nas redes sociais de contrabaixo, de pessoas que gostam disso. No YouTube muitos vídeos a respeito. Então entre nesse mundo. Conheça os baixistas que tocam nas bandas que você gosta. Ouça, coloque um fone de ouvido que você possa ouvir as frequências graves, para que você possa entender como o contrabaixo funciona dentro de cada banda. Então, dependente do estilo musical que você gosta, o que você toca, aprenda sobre o seu instrumento dentro desse estilo musical, ok? Aprenda sobre os baixistas que tocam, que são destaques nesses ritmos, nesses estilos musicais, que você vai conseguir desenvolver melhor e ter uma referência para aquilo que você precisa tocar, ok? Pessoal, essa aula introdutória vai ficar por aqui, mas eu quero dizer para vocês, foquem bem nos estudos, em cada aula que eu vou passar, em cada assunto que eu vou passar, treinem bem,
Não passe de uma aula para outra sem antes de você ter absorvido bem a aula que você está. Por exemplo, na aula 1 nós vamos falar de algumas coisas teóricas e é necessário que você conheça essas informações teóricas para que você avance para as outras aulas, ok? Então, mesmo que sejam informações teóricas, que talvez você não esteja ali executando contrabaixo, mas entenda, absorva que isso é muito importante para as suas aulas, para o seu conhecimento e para o seu aprendizado, ok? Muito obrigado por estarem aqui, boas aulas e aproveitem bem o curso, ok? Um abraço, tchau, tchau.